A ideia de instituir uma rádio no campus Gaspar do Instituto Federal de Santa Catarina partiu de duas especificidades existentes naquele campus. Primeiro, o fato de haver um grêmio estudantil extremamente politizado e atuante, e o segundo aspecto é a produção cultural existente dentro daquele campus. Há um grupo de teatro muito atuante, um grupo de dança, um grupo Pura Poesia que desenvolve um trabalho literário fantástico junto à comunidade do Vale do Itajaí, além de diversos grupos musicais. Nesse sentido, a Rádio IFSC Campus Gaspar surge como uma possibilidade de divulgar toda essa produção cultural existente dentro do campus, além de ser um espaço onde o estudante tem voz. Bom, há uma necessidade muito grande da elaboração e da criação de uma mídia que busque a inserção do jovem dentro da comunidade política, dentro da esfera social da comunidade regional, e de trabalhar dentro de uma rádio, que é uma rádio corporativa grande, que utilize os veículos tradicionais, e você chegar com uma proposta totalmente diferente, que aborde interesses diferentes, que aborde toda uma metodologia e construção do caráter, do caráter de pesquisar, de ter a matéria, de entregar, é totalmente nova, é totalmente diferente e assusta um pouco. Eu acho que é necessário essa construção diária, essa ideia de parar e refletir, pensar sobre algum tema, sobre alguma proposta, e a mídia alternativa, todos os canais e veículos da imprensa alternativa trazem muito isso, né? Toda uma ideia de propor algo contra-hegemônico, de uma política dominante, daquelas grandes empresas que trabalham de uma certa forma restrita à comunicação e a maneira como esses veículos chegam até nós. Bom, a rádio como uma proposta de veículo de comunicação, de trazer o jovem para dentro, de divulgar aqui dentro da rádio. Eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com a professora Patrícia, a doutora Patrícia, que é a doutora Renata, a questão do gênero, da sexualidade, toda uma construção do caráter do indivíduo antes dele mesmo nascer dentro da sociedade. E eu acho muito bacana a forma como o campus trabalha isso, com os cursos que eles dão, sobre toda essa pluralidade que o indivíduo é, e a forma como a rádio aborda, como a rádio traz, quando você passa no corredor e escuta as entrevistas realizadas, você para pensar, e você vê temas, você vê bolsas, você vê atividades aqui dentro que são desenvolvidas dentro dessa prática, o questionamento dentro da sala de aula, e tendo uma rádio dentro da escola que trabalha isso, que traz temas que te trazem interesse mesmo, que não são entrevistas de uma coisa que está muito distante de ti, uma coisa que está presente, que está o dia a dia contigo, são questões que você tem. Eu acho isso muito importante, e a prática da educomunicação dentro do IFSC com a rádio, com o web rádio IFSC Gaspar, eu acho que foi extremamente importante. A rádio tinha 18 programas na sua grade de programação, que ia desde a programas musicais a programas que debatia os assuntos mais variados em relação à sociedade. Inicialmente, a rádio tocava nos espaços de convivência do campus e, posteriormente, a rádio ficou disponível na web por meio de uma plataforma digital. Entre os programas que fizeram maior sucesso na internet, eu destaco o Laboratório do Rock. E foi a partir do sucesso desse programa que nasceu a Noite Cultural do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Gaspar. Na região de Blumenau existe uma produção cultural muito forte, porém, todos os festivais existentes naquela região são pagos. São festivais que são destinados a uma certa elite. Nesse sentido, o movimento cultural iniciado no Campus Gaspar cumpriu a missão de difundir e democratizar a cultura. Meu coração é vermelho, de vermelho vive o coração. Tudo é garantido após a rosa vermelhar, tudo é garantido após o sol vermelhecer. E aonde quer que eu vá, levo você no olhar. Aprendi de tanto suor.
Rádio IFSC, desenvolvido aqui no Campus Gaspar com o servidor Valveci, foi muito importante para o nosso instituto, principalmente para divulgar as nossas ações na comunidade. O Instituto Federal de Santa Catarina aqui em Gaspar, ele é novo, tem 5 anos, em 2010 ele foi implantado, então agora em 2015 ele faz 5 anos, e ele precisa que a gente divulgue essas ações. E o projeto, principalmente em parceria com a Rádio Vila Nova, contribuiu para que essas ações fossem divulgadas à comunidade. Então auxiliou muito o campus na área de extensão em relações externas, da qual eu fazia parte na época que esse projeto foi desenvolvido, e por isso ele tem uma grande importância para a nossa região aqui de Gaspar, para divulgar os cursos que nós temos aqui no campus, os nossos projetos de pesquisa, os nossos projetos de extensão, as nossas oportunidades para a comunidade. Então é muito importante para a nossa comunidade escolar e também para a comunidade aqui da região. A Rádio IFSC Campus Gaspar passou por 3 estágios de implantação. Inicialmente, tocava só nos espaços de convivência, posteriormente ficou disponível na web, e no 3º estágio foi a oportunidade da equipe da Rádio IFSC produzir o programa Educação em Debate, um programa diário que era veiculado na emissora 98,3 Vila Nova FM. Esse programa ele está no ar há 18 meses e debate os assuntos mais variados em relação à educação no nosso país. Acompanhe aqui na Rádio Vila Nova FM 98,3, de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 13 horas, o programa Educação em Debate. Educação em Debate. Do Instituto Federal de Santa Catarina, campus de Gaspar. Agenda educativa, cursos e atividades da instituição. Educação em Debate. Educação em Debate. Bom, para mim participar do projeto foi muito interessante e ele não só me modifica, mas modifica as pessoas que estão ao meu redor. Bom, antes de fazer parte do projeto, eu acabei dando umas entrevistas para a rádio, que é eu e meu colega, no caso, a gente falou sobre o nosso projeto integrador, que é uma coisa assim, que não é de costume nas outras escolas, é bem diferente. Então aí você desenvolve um projeto e ele não fica só que você tem essa oportunidade de passar para as outras pessoas os resultados obtidos. E assim, você pensa exatamente no que você vai falar, quais são os termos que você vai usar, e depois que você vê esse resultado, que é divulgado para as outras pessoas, porque acaba influenciando elas, você fica muito feliz, porque, bom, você vê que um projeto que você se dedicou bastante, ele não ficou só no papel ou apenas apresentado para os alunos, ele foi passado para as outras pessoas, ele fez uma amplitude, fez com que elas conhecessem sobre isso, e, bom, queira ou não queira, isso acaba interferindo em você. Bom, o que a rádio faz é com que as pessoas que desenvolvem pesquisas, projetos, elas têm a oportunidade de estar divulgando seus resultados, e às vezes você coloca na internet, só que não tem tanta visibilidade, mas através da rádio você faz com que realmente as pessoas que estão ouvindo, elas conheçam o seu projeto, e se elas estiverem realmente interessadas, elas vão querer ir atrás disso, podem vir aqui no campus, porque às vezes um projeto ele pode influenciar na tua atividade, e isso pode melhorar o que você faz. Para mim foi um grande desafio, porque eu estava há 15 anos longe dos estudos, tinha recomeçado no semestre passado, no primeiro semestre do ano passado, os meus estudos, retomando os meus estudos no curso técnico, e logo surgiu essa proposta, na qual eu me identifiquei, porque já havia trabalhado anteriormente na área da comunicação, um serviço um pouco diferenciado da rádio, mas já havia trabalhado, então encarei como um desafio, foi feito todo um processo seletivo, e eu e mais um aluno fomos selecionados, fomos contemplados para poder participar desse projeto. Recebemos então todo o apoio que era necessário para a gente trabalhar numa rádio, era tudo muito novidade, como mexer no software, foi tudo muito novo. Então fomos aprendendo juntos e todos queriam saber como que seria a implantação desse projeto, como que ele iria funcionar, como que os programas ali produzidos chegariam até o ouvinte, que foi introduzido no próprio campus. Então, nós colocamos uma caixinha de sugestão, que isso foi bem interessante, bastante enriquecedor, onde os alunos e os professores, os servidores do campus poderiam colocar ali qual música eles gostariam de ouvir, sem perder de foco a linha educomunicativa,
Então nós fizemos programas musicais e também fizemos diversas entrevistas com professores, né, e demais pessoas que contribuíram para o projeto de extensão na linha da educomunicação. No segundo semestre veio a grande proposta de realizarmos um programa trabalhando junto com uma rádio local da cidade de Gaspar. O nome do programa foi intitulado como Programa Educação em Debate e foi muito enriquecedor porque nós tivemos um feedback muito grande, né? O programa se estendeu para fora do IFSC, então nós tivemos um feedback, um retorno muito grande dos que estavam em torno da região. Então, pessoas, sobretudo na época do processo seletivo para os cursos técnicos do campus, que o campus oferecia. Então, muitas pessoas que não sabiam da existência ou dos cursos que eram ofertados de forma gratuita e de excelência no campus Gaspar, puderam saber. E um foi falando para o outro e chegou o momento que o telefone do IFSC já não parava mais. Então, é um programa diário, né, que nós produzimos e enviávamos para a rádio. Bom, eu acho que é muito importante quando a gente pensa no projeto da rádio do IFSC Campus Gaspar, levar em conta as questões com as quais o projeto contribui pensando a área de ensino. É claro que ensino, pesquisa e extensão precisam ser pensados de forma articulada, né? Mas sendo chefe de ensino, pesquisa e extensão e sendo o ensino o objetivo primordial da instituição, a gente não pode deixar de sublinhar a relevância do projeto nesse campo específico. E com relação a isso, eu acho que temos algumas questões muito importantes a apontar. Em primeiro lugar, o trabalho dos alunos que participam como bolsistas no projeto, no que diz respeito ao desenvolvimento da oralidade e da escrita. Durante todo o ensino médio, um dos nossos grandes objetivos, e também durante o curso técnico, um dos nossos grandes objetivos é formar um leitor crítico, né, e um produtor de textos consciente que possa se posicionar frequentemente perante a realidade, né, e opinar a respeito dessa realidade. E o projeto da rádio ele se propõe exatamente a isso. Então, os nossos bolsistas são bolsistas que durante todo o seu processo, e que é um processo formativo, além de desenvolver habilidades específicas relativas ao uso de ferramentas de editoração de texto, né, de voz, de áudio, além disso, eles precisam desenvolver habilidades que dizem respeito à problematização da realidade, à problematização dos eventos, das atividades que acontecem no Campus Gaspar, mas também na comunidade como um todo e na realidade que nós vivemos. E a gente pode pensar em exemplos de programas temáticos, que nós tivemos vários, na verdade, ao longo de todo o projeto, e que vão dizer respeito, por exemplo, à questão de gênero, né, que é uma questão muito debatida, a elaboração de perguntas, a realização de entrevistas, a editoração dessas entrevistas, né, isso envolve preparação de roteiro. Então, o trabalho dentro do âmbito do ensino é muito amplo. Além disso, nós temos vários alunos que também forneceram entrevistas, que participaram ativamente dessas entrevistas, alunos que expressaram as suas opiniões através da rádio. Agora mesmo, bem recentemente, nós tivemos uma campanha a respeito de como o curso técnico, como o IFSC, ele vinha impactando a vida dos alunos de forma geral, e vários alunos então tiveram a oportunidade de se apresentar, né, e participarem do programa. Então, de forma geral, eu acredito que quando a gente pensa a questão de produção de texto, de interpretação de textos, mas principalmente de leitura da realidade, de posicionamento crítico perante a realidade, a rádio vem contribuindo muito. Além disso, a gente não pode deixar de levar em conta o papel da instituição como agente formativo, né? E aí a gente não está falando só do ensino, pensando unicamente nos nossos alunos, mas aqueles que virão a ser nossos alunos e a comunidade como um todo, com a qual a gente tem uma grande responsabilidade. Né? É o papel da instituição como instituição educadora, né? Como agente de transformação dessa realidade. Então, levar informações para toda a comunidade é também um papel educacional. Além disso,
a gente vai pensar o desenvolvimento de postura por parte dos alunos, e aí quando a gente está falando de postura, a gente está falando de postura corporal, a gente está falando de postura ética, a gente está falando de consciência fonológica, a gente está falando de posicionamento perante a realidade, e os alunos também desenvolvem isso, tanto como bolsistas do projeto, eu diria primordialmente esses alunos, mas também todos os demais que se envolveram ao longo de todo o processo, de todo o projeto, né? E que foram também entrevistados, que tiveram a oportunidade de opinar, de registrar suas dúvidas, de registrar seus anseios. Afinal, muitos desses anseios foram respondidos pelos programas elaborados pela rádio. Então, acredito que em todos esses sentidos, né, a rádio ela vem multiplicando as oportunidades que nós temos no âmbito do ensino. E justamente por isso ela é importante como agente informativo a ser utilizado especificamente dentro da comunidade interna, mas também... Olá, meninos e meninas do Rock and Roll Music. Aqui quem fala é Leonardo Nascimento e começa agora mais o seu Laboratório do Rock. Pois bem, hoje o programa está, digamos assim, especial, porque penso assim, nós somos o programa Laboratório do Rock, e nada melhor para um laboratório do rock do que entrevistar uma banda de Rock and Roll Music. Isso mesmo, a gente entrevistou uma banda de rock, essa banda foi o No One Else. Eles vieram fazer um show muito legal aqui, também muito doido, que ocorreu durante a primeira noite cultural do IFSC Campus Gaspar. A noite cultural também ocorreu dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, foi uma das atrações da nossa semana. Esse novo campo do saber, que nós entendemos ser educomunicação, ela acaba pensando uma visão diferenciada dessas relações de mídias na educação. E isso é bastante interessante pensarmos, porque a mídia, a comunicação não se esgota na utilização de mídias, né? Mas ela ultrapassa isso, é mais amplo que isso. Então, pensar educomunicação requer esse olhar para o estabelecimento de ecossistemas comunicativos no espaço escolar. Mas e esse ecossistema comunicativo que pauta, que perpassa o conceito de educomunicação, que seria ele, né? Então, o ecossistema comunicativo, nós do grupo de pesquisa Educom Floripa, temos trabalhado no sentido de entendê-lo como o estabelecimento de pontos de diálogo entre os sujeitos. E isso requer pensar no ecossistema comunicativo como um conjunto de mediações que faz com que o entendimento sobre o contexto sociocultural desses sujeitos seja articulado também aos conteúdos escolares. Pensando nesse entendimento de ecossistema comunicativo, nós chegamos então a outro conceito que nós temos trabalhado e nos dedicado aqui no grupo de pesquisa do Confloripa, que é o conceito de prática pedagógica educomunicativa. Que prática pedagógica seria essa? Seria uma prática pedagógica preocupada em estabelecer então as pontes de diálogo entre os sujeitos que fazem, né, parte do fazer educativo, professores e alunos principalmente, mas pensando em visar essa mediação cultural, criando espaços de diálogo entre esses sujeitos, os mundos vivenciados, os contextos vivenciados por eles, pensando em criação de espaços de diálogo, mas também de expressão e de produção dos alunos, com base nessas discussões, esses diálogos que eles estabelecem dentro do espaço escolar, né? E assim promovendo uma visão mais cidadã, uma atitude mais cidadã desses sujeitos. Então, as produções com rádio, as produções com TV, as produções com jornais, com fanzine. Todas as ações desenvolvidas ao longo desses 18 meses estiveram vinculadas ao projeto de extensão Nas Ondas da Informação, Desafios e Estratégias para a Consolidação de uma Prática Educomunicativa. Projeto este que foi coordenado por mim e financiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Relações Externas do Instituto Federal de Santa Catarina. Nessa reta final, eu só tenho a agradecer os meus bolsistas que conduziram esse projeto com tanta responsabilidade, agradecer a direção do Campus Gaspar, agradecer a todos os servidores do campus que trabalharam muito para que esse projeto se consolidasse
E não poderia deixar de agradecer também o diretor da rádio Vila Nova FM, o Almir Sálvio, que foi uma pessoa muito visionária, né, nos cedendo diariamente um espaço para que a gente pudesse produzir o programa Educação em Debate. As pessoas me perguntam muito o que vai acontecer a partir de setembro, né, tendo em vista que esse projeto encerra dia 31 de agosto, né, eu fui removido para outro campus e não posso mais submeter projetos pelo campus Gaspar. Uma outra equipe vai dar continuidade a essas ações, certamente alguns aprimoramentos serão feitos, e eu submeti um projeto pelo campus Florianópolis Continente, projeto esse que ainda está em tramitação na instituição, está passando por alguns comitês de avaliação, mas o que eu posso adiantar é que, se no Vale do Itajaí eu empoderei jovem a, através da comunicação social, reivindicar seus direitos, aqui na capital eu estou muito afim de trabalhar com os excluídos, com as pessoas em situação de vulnerabilidade social. É um projeto que terá uma pegada educomunicativa também, e eu espero numa outra oportunidade dialogar sobre os objetivos e as especificidades e resultados desse projeto. Obrigado.